Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou R3 de Psiquiatria do Chove. Acho que a gente não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda, devido a essa loucura toda que está acontecendo aí. Mas espero que tudo melhore logo e que a gente possa ter oportunidade aí de, quem sabe, nas próximas aulas estar se conhecendo. Eu fui incumbida de dar algumas aulas para vocês de depressão, suicídio e antidepressivo. É legal porque a gente vai poder dar sequência, né, no mesmo tema, e espero poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Já quero deixar claro de antemão que eu não sou profissional, sou residente igual vocês, então assim, que a gente possa se ajudar e crescer junto no conhecimento. Segundo ponto, eu sou péssima com tecnologia, então gravar essa aula online, assim, tá sendo um desafio. Vocês vão ver que é tudo muito caseiro, muito amador, mas eu espero de alguma forma tentar passar o conhecimento para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp aí no grupo, podem me mandar e de alguma forma a gente pode tentar ir se ajudando, tá bom? As aulas são complementares, como eu falei, né, o tema, e eu vou tentar passar um pouquinho. A primeira aula é sobre transtorno depressivo, é um tema muito amplo, então vou mandar também na sequência, lá no aplicativo, algumas bibliografias para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, deixa eu só arrumar a câmera aqui para ficar paradinho para vocês. A gente vai começar falando sobre transtorno depressivo maior, né? O primeiro tema é depressão, mas depressão é um tema muito amplo, tá? Então eu pensei da gente começar a falar sobre transtorno depressivo maior. Transtorno depressivo caracteriza-se por tristeza suficientemente grave ou persistente, né, para interferir no funcionamento e muitas vezes para diminuir o interesse ou o prazer nas atividades. Então, geralmente, os pacientes costumam relatar que, às vezes, coisas que traziam prazer para eles antigamente, hoje não trazem mais. Coisas que eles gostavam de fazer, hoje não gostam mais, né? Ou não que não gostam, mas que é indiferente, não trazem mais aquela mesma felicidade que traziam antes. Se antes jogar bola era uma tarefa que trazia uma certa recompensa, hoje não traz mais, tá? Geralmente a causa exata ela é desconhecida, mas provavelmente o que as pesquisas mostram é que ela é multifatorial, né? Existem fatores ligados à hereditariedade, fatores ligados a alterações nos níveis de neurotransmissores, alterações das funções neuroendócrinas e ainda podem existir fatores psicossociais, fatores ambientais que podem estar ligados à gênese da depressão. A hereditariedade, ela explica cerca de metade da etiologia desses transtornos depressivos, tá? Exceto na depressão de início tardio. Dessa forma, a depressão ela é mais comum entre parentes de primeiro grau de pacientes deprimidos. Então, se você tem mãe, pai, irmão deprimido, pode ser que você tenha uma predisposição genética maior a desenvolver, tá? Por isso é muito importante quando você estiver fazendo a anamnese do paciente, a entrevista, você perguntar também sobre a história familiar. Você perguntar para o paciente, tem alguém na família que tem alguma doença mental? Por isso que a gente pergunta sempre, tá? Parente de primeiro grau de paciente deprimido, então a concordância entre gêmeos idênticos é alta, tá? As pesquisas mostram isso. E, além disso, os fatores genéticos provavelmente influenciam o desenvolvimento de resposta depressiva a eventos adversos. Então, pacientes que têm uma predisposição genética já respondem mal quando tem um fator adverso durante a vida. Alterações nos níveis dos neurotransmissores, como desregulação deles, seja nos neurotransmissores colinérgicos, como nos catecolaminérgicos, que são
os noradrenérgicos e os dopaminérgicos, tanto nos glutamatérgicos e nos serotoninérgicos, podem levar à depressão, tá? A desregulação também neuroendócrina pode ser um fator, principalmente se ela ocorrer nos 3 eixos, sejam eles hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise tireoide, ou ainda que envolva o hormônio do crescimento, também podem levar ao surgimento de um transtorno depressivo. Ainda pode estar ligado a fatores psicossociais, tá? São estressores que podem ocorrer na vida da pessoa, principalmente ligados a separações e perdas, que podem levar a um episódio depressivo. Entretanto, esses fatores não causam, em geral, depressões graves e duradouras, tá bom? Só se essa pessoa já tiver, se ela já for predisposta, se ela já teve um episódio depressivo anterior, aí ela pode desenvolver uma depressão mais grave, tá? E, em geral, eles não são fatores isolados. Geralmente tem que ter uma predisposição genética, tem que ter uma alteração de neurotransmissor. É muito difícil só por um fator psicossocial a pessoa desenvolver uma depressão grave e recorrente aí ao longo da vida, tá? Opa, desculpa, gente. Como eu falei, é o amadorismo. A depressão, ela tem um caráter de doença sistêmica que tem consequência em vários sistemas de regulação corporal, incluindo o seu impacto na evolução de outras doenças clínicas, que levam ao aumento da morbidade e a mortalidade e os custos do tratamento, inclusive dessas outras doenças, né? Os sintomas depressivos, eles associam a um maior risco de mortalidade por problemas cardíacos, a uma dificuldade no controle de glicemia, um aumento da morbidade em casos de acidente vascular cerebral, uma dificuldade no tratamento do HIV, na infecção pelo HIV. E esse impacto, ele torna ainda mais significativo se a gente for considerar que o diagnóstico e o tratamento adequado, eles não são realizados na maioria dos casos. Inclusive, assim, até uma história engraçada é que perceber isso foi um dos fatores que me levou a querer fazer psiquiatria. Quando eu estava na faculdade, rodando nos ambulatórios de clínica, eu via que tinha aqueles vozinhos, assim, que... E aí, quando você pensa do porquê eles não melhoram, você vê que eles não melhoram do diabetes, da hipertensão, porque não é tratada a depressão que eles têm de base, né? Então, a gente precisa sempre se atentar se esses pacientes não têm também uma comorbidade psiquiátrica associada, né? Será que não é isso que não está fazendo com que eles não melhorem da doença clínica de base que eles têm, né? Então, muitas vezes as outras especialidades acabam subjugando um pouquinho a doença psiquiátrica, né, em detrimento da doença clínica, e não percebem que uma acaba piorando um pouquinho a condição da outra. O que a epidemiologia nos fala, então, né? Que ao longo da vida, 1 em cada 6 pessoas é acometida por essa condição. E de cada 50 casos de depressão, 1 necessita de internação e 15% dos deprimidos graves acabam, infelizmente, se suicidando. O risco de apresentar um segundo episódio é de 50%, então se você já teve depressão uma vez na vida, o risco de uma recorrência de um novo episódio é de 50%. E se você tiver tido um segundo episódio, a chance de recorrer novamente, de você vir a ter um terceiro episódio, é de 70% a 80%. E desde então, de recorrer novamente é 100%. Então, acaba virando uma bola de neve e a pessoa acaba entrando naquele quadro de depressão crônica, né? Aí chegam aqueles pacientes e falam assim, mas eu tenho depressão desde 2000.
porque parece que nunca mais saiu, que nada mais do que você faça tira a pessoa daquele ciclo depressivo. Nessa tabela à direita, a gente vê a prevalência de depressão em outras doenças. Então, quando a depressão ocorre comórbida a essas outras doenças, né? A gente vê que em doenças como o Alzheimer, como o Parkinson, como a epilepsia, como a AIDS, o câncer, a própria dor crônica, essas doenças que são um pouco mais incapacitantes, né, que acabam alterando bastante a qualidade de vida do paciente, o índice de depressão é bem alto, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Alzheimer, de 30 a 50% de pacientes que têm a doença de Alzheimer desenvolvem comorbidamente um quadro depressivo. De 20 a 55% dos pacientes que têm epilepsia chegam a ter. De 4 a 75% dos pacientes que têm um Parkinson. Então, assim, são números muito grandes, né? A gente precisa se atentar a eles, né? O que a epidemiologia tem mostrado também, que é um fator importante que a gente precisa dar valor, é que as mulheres apresentam um risco aumentado e ainda não se sabe qual que é a causa exata para isso acontecer. Existem algumas teorias que tentam explicar o fato, né? Talvez pelas mulheres apresentarem uma maior exposição ou uma resposta aumentada ao estresse cotidiano, né? Porque se a gente for analisar ao longo das décadas, as mulheres foram quem mais sofreram mudanças no estilo de vida, né? Antes elas tinham uma colocação na sociedade que era mais domiciliar, né? Era uma preocupação com afazeres domésticos, família, cuidado dos filhos. Só que a mulher saiu de casa, né? Ela veio para o mercado de trabalho, ela veio se inserir na sociedade sem perder essa responsabilidade domiciliar. Então, ela vem acumulando funções, né? Então, ela está mais exposta a esse estresse cotidiano. Somado a isso, as mulheres têm alterações endócrinas que ocorrem com a menstruação, com a menopausa, com a gestação, que está associada a um maior nível de estresse, a uma maior taxa de hormonal no organismo, além de ter mais disfunção tireoidiana, e ainda tem algumas pesquisas que indicam que elas sofrem um maior nível que elas têm níveis mais elevados de monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada neurotransmissor, ou seja, a mulher está perdendo mais neurotransmissor, que é importante para o controle do humor. Então, ou seja, ela também está sujeita a ter mais disfunções de humor. E o que é importante, né, para a gente perceber nesse diagnóstico, então, dos nossos pacientes que chegam pra gente: doutora, eu tô triste. Pera lá, mas existe uma diferença entre tristeza e depressão, né? A gente, como médico, como psiquiatra, precisa saber caracterizar muito bem essa diferença entre tristeza e depressão, porque tristeza é uma coisa leve e passageira, que pode acontecer hoje, por exemplo, porque eu bati o carro. E depressão não, depressão é um quadro grave, crônico, arrastado, que tá acontecendo por um determinado período de tempo, é uma doença, né? Tristeza é uma causalidade, né? Um sentimento que vem e passa. A depressão não, é uma doença e precisa de tratamento. Então, como que a gente pode diferenciar a tristeza da depressão, né? Então, aqui tem um quadrinho bem interessante que o Neuri coloca no livro dele, que ajuda a gente. Então, vamos lá, a duração, principalmente. A tristeza, ela dura geralmente de horas a dias, já a depressão, geralmente de semanas a meses, tá? O que o DSM caracteriza é de 2 semanas a mais pra gente definir como um quadro depressivo. Tem perda afetiva na tristeza? Tem, mas na depressão geralmente está ausente. Autoestima, na tristeza geralmente está preservada, na depressão a autoestima é muito comprometida. Você percebe que o paciente para de se cuidar,
que o autocuidado dele está prejudicado, que ele não se acha mais bonito, ele não se acha mais importante, ele não acha que ele é mais aquela pessoa que ele era antes, ele não se acha mais tão capaz como ele era antes, ele acha que ele é um peso morto para a família, para a sociedade, então a autoestima dos depressivos está bem baixa. O paciente se sente inútil? Na tristeza, não se sente inútil. Na depressão, sim, como eu falei, eu sou um peso morto para minha família, eu tô aqui só dando trabalho, talvez se eu morresse fosse melhor. Como que tá o desempenho nas tarefas cotidianas? Da pessoa que tá triste, tá preservado. Eu tô triste porque eu perdi o meu emprego, mas pra mim tá tranquilo, assim, eu consigo ir limpar a casa, eu consigo cuidar dos meus filhos, tô conseguindo procurar um meu emprego. Ah, eu tô deprimido, não tô conseguindo levantar da minha cama, eu não consigo pentear o meu cabelo, eu não consigo tomar banho, pra mim nada mais faz sentido. Como que tá tem um ânimo ocasional? Se eu chegar aí e te contar uma piada, você vai conseguir rir da piada, achar graça, participar da conversa? Sim, a pessoa que tá triste, sim. E a pessoa que tá deprimida? Não, nunca. Não vai participar da conversa, vai continuar no casulinho dela. Sintomas corporais. Na pessoa que tá triste é mínima, né? Na pessoa que tá deprimida é grave. Ela pode sentir desde dores intensas no corpo, insônia, mal-estar, diarreia, né? Pode sentir qualquer coisa corporal. Tem retardo psicomotor? Na tristeza pode ser leve ou ausente, na depressão pode estar presente. A pessoa se sente parada, se sente, fala assim, doutor, eu tô até passada, assim, parece que a vida tá passando, eu tô devagar, eu não consigo acompanhar mais, o meu raciocínio tá lento. Até parece que para andar para mim tá difícil, para me movimentar. Na tristeza, existe ideia de ideação suicida? Pode existir? Pode, mas é muito improvável, né? Porque geralmente quem tá triste consegue ver a luz no fim do túnel, consegue ver quando tudo isso vai acabar, e quem tá deprimido não. Então a ideação suicida é muito mais presente, tá? Outros sintomas que a gente pode achar: anedonia, tá? Que é a perda da capacidade de sentir prazer. Então, como eu falei pra vocês, né, antes, no slide anterior, então as coisas que davam prazer antes, agora não tem mais. Então a pessoa se queixa de uma sensação de vazio, né, de falta de sentido, de ausência de sentimento. É exatamente isso, assim, se você conversar com um deprimido grave, ele vai falar bem assim, a sensação que eu tenho é que eu tô vazio, que eu não consigo ter mais sentimento, que eu não consigo sentir as coisas que eu sentia antes, que nada pra mim mais faz sentido, que tudo acabou, né? Alguns pacientes se queixam também de disforia. O que é isso? Que é uma combinação daquele humor deprimido com irritabilidade. E isso a gente precisa atentar muito, tá? Porque muitos pacientes abrem o quadro de depressão não com sintomas deprimidos muito claros, mas sim com sintomas de irritabilidade primeiro. A pessoa começa a ficar intolerante, ela começa a ficar rude, ela explode com qualquer coisa. E isso tem que prestar muita atenção, principalmente em criança e adolescente. Porque às vezes eles não abrem o quadro com... Você vê que a criança tá tristinha, você vê que a criança tá muito irritada, né? Que ela tá brigando com tudo, que ela tá brigando por tudo. E quando você vai ver, ela tá deprimida, tá? Ela tá abrindo um quadro depressivo. Então, alguns pacientes ficam disfóricos, que a gente fala, né? Então, muitas vezes, não é só aquele sintoma de tristeza, mas sim, fala assim, além da tristeza, você se sente triste? Sim, eu me sinto triste, doutora, mas eu me sinto também muito irritado. Eu tô o tempo todo irritado, parece que as pessoas me irritam, que eu não quero ficar junto com ninguém, porque qualquer coisa que todo mundo fala, eu já tô muito irritada, eu já tô pronto com 3 quentes, 2 fervendo pra cima de todo mundo. Então, nem sempre, gente, é só sintoma de tristeza, tá? Presta atenção em um quadro de irritabilidade também.
Outro sintoma importante, perda cognitiva, tá? Perda de capacidade de realizar tarefas que exigem esforço cognitivo, como se concentrar, memorizar, raciocinar, tomar decisões. Então, isso afeta muito o trabalho, o estudo. A pessoa fala assim, eu não consigo mais ter o rendimento no trabalho que eu tinha antes. Ou então, as minhas notas no colégio, as minhas notas na faculdade estão caindo, porque eu não consigo mais memorizar, eu não consigo mais me concentrar, porque não vai, parece que não vai, meu cérebro não quer funcionar, não consigo tomar decisão, porque eu não consigo refletir sobre isso, minha cabeça não vai para frente. Pacientes deprimidos têm uma maior probabilidade do abuso de substâncias, tá? Do abuso de álcool, de automedicação, podem ter também problemas de distúrbio de sono, pode ter ansiedade associada, tá? Mas hoje em dia tem estudos que mostram que o consumo de álcool e abuso de drogas já se diminuiu em pacientes deprimidos, tá? Eles também têm chance de aumentar o uso de tabaco, de negligenciar a saúde, então desenvolve outras doenças como DPOC, porque daí fuma demais, não tá nem aí, ou então descompensa hipertensão, porque tipo, não tô com vontade de tomar meu antihipertensivo hoje, quando você vai ver o paciente tá fazendo picos hipertensivos, ou então descompensa diabetes, porque, não tô tomando meu hipoglicemiante, é aquela velha história, né, que a gente conversou no slide anterior, de aumentar a morbimortalidade, tá? A depressão também pode reduzir a resposta imunitária protetora, porque eleva o risco de doença cardiovascular, de AM, de AVC, de citocina no sangue, aumenta a coagulação sanguínea, porque é isso, o paciente deprimido não se cuida, não trata outras causas, não faz atividade física, não come bem, não faz nada que melhore a saúde para prevenir outras doenças. Então, lembra no começo da aula que eu falei que a gente ia falar de transtorno depressivo maior porque o termo depressão era muito amplo, né? Então, depressão é utilizado com frequência para se referir a qualquer um dos vários transtornos depressivos, né? E no DSM-5 a gente pode encontrar quais são as classificações, tá? E alguns deles são o transtorno depressivo maior, né? Que é o que a gente vai ver um pouquinho melhor aqui na aula de hoje, que a gente tá vendo, né? Que é chamada de depressão maior. Tem o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, que é aquela pessoa que já nasce com aquela coisa assim de sempre tá meio down, sempre tá vendo o copo meio vazio, para ela o mundo é sempre meio cinza, né? E ainda tem os outros transtornos depressivos específicos ou inespecíficos, que a gente vai ver um pouquinho também mais pra frente. Quais são esses transtornos, então, específicos e inespecíficos? Tem a reação de ajustamento com humor depressivo, tá? Que é uma combinação de preocupações excessivas entre ansiedade, depressão, insônia, que é o que muita gente deve estar tendo agora, né? Com essa condição de isolamento domiciliar, com essa condição de coronavírus, tá? Então, muita gente deve estar tendo uma reação de ajustamento, né? Com humor depressivo, porque é difícil ficar em casa, porque é difícil se isolar de familiares, porque é difícil se isolar de amigos. Pode ser um quadro que venha a se transformar em um transtorno depressivo maior? Pode, tá? Mas a princípio a gente pode caracterizar como uma reação de ajustamento com o humor depressivo, tá? A gente pode ver isso também em pacientes que, por exemplo, eu tinha um quadro X na minha empresa, eu tinha um cargo X, e aí me reduziram, né? Tiraram meu salário, reduziram, me mudaram de cargo e eu não tô conseguindo me adaptar no meu cargo novo. Isso é uma reação. Desde então, eu não durmo bem, eu tô ansioso, eu fico irritada, eu brigo com a minha mulher. Isso é uma reação de ajustamento, gente, que vem com humor deprimido. É uma depressão? Ainda
não, né? Pode vir a ser? Pode, se a pessoa não tratar, se a pessoa não, né, se o quadro persistir, se o quadro se agravar, pode levar a uma depressão maior, tá? Outro transtorno depressivo que a gente pode ter é a depressão secundária, né? Que são alterações fisiopatológicas de uma condição clínica. Então, uma condição clínica que leva a um quadro depressivo, por exemplo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tanto um como o outro pode levar a um quadro depressivo. Depressão induzida por medicamento, então a reserpina, que é um antihipertensivo, corticoides, interferon, são medicamentos mais frequentes associados a manifestações depressivas, né? Que podem fazer alterações no organismo que levam à depressão. Episódio depressivo. Então, o que é um episódio depressivo maior, né? Ele pode ser desencadeado ou agravado pela condição médica. Então, nessa situação, não se tem unicamente uma reação de ajustamento à doença, nem a sintomatologia depressiva é decorrente de forma direta das alterações fisiopatológicas da condição médica. Esta última apenas desencadeou ou agravou um transtorno depressivo do paciente. Então, o paciente já tem, por exemplo, o paciente ele já tem uma depressão e aí ele tem, por exemplo, um infarto e aí com o infarto a situação de ficar acamado, de ficar no hospital, de ficar dependente das pessoas, piora a depressão de base dele, tá? Já uma condição médica desencadeada ou agravada por transtorno depressivo, a depressão isolada ou em conjunto com outros fatores de risco pode precipitar a ocorrência do infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, o paciente é deprimido, passa por muito estresse, é hipertenso, tudo junto, tudo piora, faz com que ele infarte. Como que eu posso fazer o diagnóstico desse paciente com depressão, tá? Principal critério, principal ferramenta que a gente tem para usar, para poder fazer este diagnóstico é o DSM, né? O que a gente usa, nossa ferramenta principal para diagnóstico hoje em dia. O que o DSM fala, tá? Eu coloquei aqui esse quadrinho para vocês também do Neuri, porque eu achei ele bem didático. Talvez vocês não vão conseguir ver muito bem agora, né? Por causa da qualidade da minha câmera, mas vocês podem ver depois quando eu mandar o slide, porque eu achei bem legal, porque ele relaciona os critérios do DSM com algumas perguntinhas que vocês podem fazer para cada critério, assim, durante a entrevista, e aí fica bem legal. O que o DSM fala, então? Que você tem que ter 5 ou mais dos sintomas, né, que ele vai citar aqui, que eles estejam presentes de forma intensa e duradoura por, no mínimo, 2 semanas, lembra que eu falei quando a gente estava diferenciando da tristeza, né? E que pelo menos um desses sintomas tem que ser o humor deprimido ou a perda do interesse do prazer, da anedonia, tá? Então, humor deprimido. O que eu posso perguntar para o paciente para ver se ele tem humor deprimido? Posso perguntar: você se sente mais triste do que o costume? Você tem a sensação de que a vida perdeu sentido, colorido? Você acha graça nas coisas, consegue sorrir, se conta alguma coisa engraçada? Você acha que você tá mais emotivo? Você tem chorado mais, o sentido como se fosse chorar? Alguma pessoa próxima comentou que você tá diferente? Você se sente mais irritado, com pavio curto? Outro sintoma que é critério, anedonia, né? Que é a diminuição do interesse, do prazer nas atividades que antes eram prazerosas. O que eu posso perguntar então? O que você costuma fazer com prazer quando tem um tempo para si mesmo? Você pode me dar um exemplo de coisas de que sempre gostou de fazer? Você tem feito isso ultimamente? Sente o mesmo prazer de antes? Você se anima com as coisas boas que estão para acontecer na sua vida? Você gosta de sair, ver TV, ler, ouvir música? Você tem encontrado as pessoas que você gosta? Você acha graça nas conversas de antes?
Você tem reparado mudanças no seu interesse sexual? É importante isso, viu, gente? Porque a depressão causa diminuição da libido e do prazer sexual. Outro sintoma que também é critério, diminuição ou aumento do peso ou do apetite. Aí você pergunta para o paciente, essa perda ou esse ganho de peso é habitual ou você nunca teve com o peso atual? Outro critério, insônia ou hipersonia. Você tem acordado mais cedo do que o costume, não consegue mais pegar no sono de novo? Retardo psicomotor ou agitação. Você tem sentido mais lento, tem dificuldade para se movimentar, sente o corpo pesado, tá inquieto, não consegue assistir um filme inteiro, um jogo de futebol por não conseguir permanecer sentado e atento? Fadiga ou perda de energia. Está mais difícil fazer as coisas que fazia antes? Dá um exemplo. Você sente que falta energia para fazer as coisas que sempre te animaram? Sentimento de inutilidade ou culpa. Você sente uma pessoa útil no trabalho para alguém? Tem pensado muito em erros que cometeu? Tem ideias negativas que não te saem da cabeça? Tá mais difícil, dificuldade para pensar, concentrar, tomar decisão? Você se sente seguro quando tem que decidir alguma coisa? Você tem conseguido tomar decisão? E ainda uma pergunta muito importante, né, que é o tema da nossa próxima aula. Você tem pensamento de morte? Você tem ideação suicida? Então, é muito importante, a gente vai ver isso na próxima aula, você tem que perguntar para o paciente, você pensa que seria melhor estar morto? Pensa em tirar a própria vida? O que esse pensamento provoca em você? Esse pensamento é passageiro, é duradouro? Você consegue afastar esse pensamento de suicídio? Tá? É importante ver se os sintomas causam sofrimento e dificuldade significativa em várias áreas da vida, como interpessoal, social, profissional. Tem que descartar se esse quadro clínico não é atribuível a efeito de substância psicoativa ou de outra doença não psiquiátrica, tá? E ver, claro, se ele não é atribuível a outro transtorno psicótico. Além disso, a gente precisa ver se o paciente tem irritabilidade, intolerância, aumento da emotividade, ruminação. O que é ruminação? Manter aquele pensamento fixo, se ele fica o tempo todo pensando em alguma coisa fixamente, tá? Excessiva, sensação de inadequação, choro fácil, explosão de raiva, sensação de vazio, diminuição da libido, falta de iniciativa, ruminação de pensamentos negativos, pessimismo, diminuição do cuidado com a higiene, aparência física. Então, muitas vezes você vê aquele depressivo grave que chega no seu consultório, às vezes não escovou os dentes, não penteou o cabelo, não tomou banho, tá? Isso é sinal de alerta, depressão grave. Retração social, desesperança, ritmo circadiano com piora de sintomas no período da manhã, dores corporais difusas. Às vezes ele fala assim, ai, meu corpo todo dói, parece que alguma coisa, que eu tô doente, que alguma coisa tá muito ruim, que eu tenho muitas dores corporais, tá? Quanto a exames laboratoriais, é muito importante para a gente fazer diagnóstico diferencial, lembrando que diagnósticos psiquiátricos são de exclusão, então é importante pedir hemograma, eletrólitos, glicemia, vitamina D, TSH e T4 livre, vitamina B12, ácido fólico, função renal e hepática, tá? Se vocês estiverem desconfiando de algo neurológico e acharem necessário pedir algum exame de imagem, ressonância magnética com contraste, tá, gente? Tomografia só mostra coisas muito grosseiras. No caso, mostraria um acidente vascular extenso ou um tumor muito grande. Então, às vezes, alguma doença degenerativa, uma coisa mais fina, a tomografia não mostra. Então, ressonância com contraste, tá? É o melhor exame. E o tratamento, né? Como que nós vamos tratar estes pacientes, tá? Diversos estudos têm confirmado a importância do tratamento combinado, ou seja, medicação e abordagem psicoterapêutica na depressão.
vocês vão ver que, assim, quadros leves é muito possível se tratar somente com terapia, tá? Às vezes, a gente pode fazer essa tentativa de abordagem e não necessariamente precisar usar uma droga para tratar o paciente. Um recurso valioso no tratamento de quadro mais grave é ECT. Embora exista ainda um estigma muito grande, né, em torno disso, principalmente às vezes da equipe multi, assim, eles às vezes não têm um pouco mais de conhecimento teórico e técnico relativo a isso, mas a ECT é um procedimento muito seguro hoje em dia, que tem um embasamento teórico muito bom e que cura, né, a depressão, o episódio depressivo. Então, é um recurso muito valioso no tratamento, principalmente de quadro grave, quadro remitido, paciente gestante, né? Então, é um recurso a se pensar. Já outros tratamentos biológicos, como a estimulação magnética transcraniana, a estimulação do nervo vago, a estimulação cerebral profunda, ela tem um caráter experimental ainda, né? Então, precisa de uma padronização desses procedimentos, bem como evidências científicas maiores para a gente pensar em eventuais benefícios e riscos, né? Então, são tratamentos mais novos que ainda estão sendo estudados e ainda não tem tanto respaldo científico como a ECT. Então, quais são as condições, falando-se de ECT, né? Quais são as condições clínicas que devem ser consideradas como primeira escolha? Quando que eu vou usar ECT como primeira escolha para o tratamento da depressão? Então, em depressão com sintomas psicóticos, tá? Em depressão com sintomas de estupor ou catatonia, em pacientes com risco grave de suicídio, em pacientes que recusam alimentação e cujo estado nutricional esteja gravemente debilitado, em pacientes grávidas, né, que necessitam de resposta terapêutica rápida, até porque a gente tem pouca possibilidade farmacológica para pacientes gestantes, né, em pacientes que já responderam previamente esse T de forma marcante, de forma, né, que responderam bem, que foi um tratamento de sucesso, ou até então quando for uma preferência do paciente, por que não, né? Eu acho que o tratamento tem que ser sempre uma escolha do paciente, né? Então, se ele prefere ECT, por que a gente vai negar? Eu não me aprofundei muito nessa aula em relação aos antidepressivos, as classes e aos tipos, porque a gente vai ter uma aula sobre isso depois, tá? Vocês vão ver que a gente vai encerrar depois desse slide aqui, até porque eu mesma vou dar essa aula depois e a gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre as fases do tratamento da depressão e um pouquinho sobre como a gente tem que orientar os nossos pacientes em relação a isso quando a gente vai começar um tratamento, porque a relação médico-paciente é muito importante nesse momento. Por quê? É do nosso conhecimento, mas não é do conhecimento do paciente, de que os antidepressivos não começam a fazer efeito do dia para a noite, né? E é isso que a gente vai ver um pouquinho nesse quadrinho, que eu achei bem interessante também, do Neuri, que é um livro bem didático, viu, gente? Se vocês puderem dar uma olhada nesse capítulo depois, ele é bem curtinho e tá bem interessante. Todos os antidepressivos, a gente sabe, eles demoram cerca de 2 semanas, dependendo do paciente, até 40 dias, né, para começar a fazer efeito. E os pacientes, eles chegam até a gente com aquela ideia de que eu vou tomar o comprimidinho, que vai fazer uma mágica e vai mudar a minha vida amanhã. E não vai. E é nesse momento que a relação médico-paciente entra, né? A gente precisa orientar muito bem os nossos pacientes em relação a isso. Então, a gente precisa dizer, olha, você vai começar uma medicação, mas essa medicação ela vai agir lá no seu cérebro, os seus receptores não estão funcionando corretamente, então vai demorar um pouquinho para eles voltarem a funcionar normalmente. Então, todos os remédios demoram para fazer efeito. Até lá, eu preciso que você tome eles corretamente, que você acredite, que
tratamento vai dar certo, né? Que você vai começar a ver a melhora aos poucos. A gente precisa, claro, ajustar a dose. Nós estamos começando com uma dose menor, então assim, precisamos chegar a uma dose correta até que você se sinta bem. Mas então, fazer toda aquela orientação ao paciente para que ele não desista do tratamento. Até porque nos primeiros dias o que ele vai sentir é efeito colateral, e efeito colateral não é legal, né? Então, se você conseguir estabelecer na sua primeira consulta um bom vínculo médico-paciente e eu conseguir orientá-lo de forma correta, ele vai aderir ao tratamento, né? Porque o que ele precisa é acreditar em você, porque o remédio não vai mostrar nada nos primeiros dias. Então, ele precisa acreditar em você. Então, né, a orientação é o que vai valer, tá? Então, como que são essas fases do tratamento da depressão? A fase inicial, né, que a gente chama de período de latência, que são as primeiras 2 semanas, que é onde o paciente precisa ter fé no médico, né, que é onde a gente tenta contornar os efeitos colaterais e detectar a ideação suicida dos pacientes. As doses nesse período geralmente são menores, né? Que a gente dá dose de 25 a 50% por 4 a 6 dias para evitar que o paciente tenha efeito colateral e que tenha uma melhor aderência à medicação, né? Se a gente dá a dose completa, às vezes tem um pouco de efeito colateral, mais efeito colateral, tem menos tolerância e desiste. Então é preferível ingerir medicação e a gente pode, olha, toma depois do café da manhã, né? Come primeiro. Então é preferível ingerir medicação com alimento para diminuir náusea, que é um dos sintomas mais comuns, né? A medicação, as medicações mais ativadoras, a gente instrui o paciente a tomar de manhã, por exemplo, a fluoxetina, a venlafaxina. As mais sedativas, que costumam dar um pouco de sono, a gente orienta que os pacientes tomem à noite, com a mirtazapina, a trazodona, né? Então, pode haver sonolência com drogas, que em geral são ativadoras. E aí, o que você faz? Você fala, primeira coisa, você vai tirar, já o paciente fala assim, ai, doutora, por exemplo, o escitalopram não é um remédio que, teoricamente, é uma medicação que é sedativa, mas vários pacientes relatam que tem sono com ele. Você vai falar, não, tem sono, tirou? Não. Vamos tentar passar, então, o seu medicamento para noite, né? Vamos fazer uma troca, vamos trocar o horário, mesma coisa. Eu tomei, tem paciente que é muito louco, eu tomei a mirtazapina e não me deu sono, me deixou agitada. Então, vamos tentar trocar de manhã. Então, a primeira coisa, tenta trocar o horário, ver se o paciente se adapta. Né, às vezes no início o paciente está muito agitado, não consegue dormir, mesmo você dando uma medicação, porque a gente tenta no começo aproveitar o efeito colateral da medicação para as queixas do paciente. Então, se é um paciente que está tendo insônia, você vai tentar dar um antidepressivo para ele que dê um pouco de sono, para aproveitar, né? Mas mesmo assim, às vezes você vai precisar lançar a mão de uma medicação para insônia para ajudar ele nos primeiros dias, até que o antidepressivo costume fazer efeito, tá? Ideação suicida provocada pela medicação é raro, mas é perigoso, né? Que a gente fala que às vezes a gente começa a medicação e tira a travinha do paciente, porque ele se sente um pouquinho bem e começa, às vezes ele tá lá bem deprimido, aquele deprimido que não consegue nem sair da cama, ele tem vontade de morrer, ele tem uma ideação suicida, mas ele tá tão deprimido que ele não consegue nem levantar da cama. Aí ele começa a tomar a fluoxetina, por exemplo, e aí ele dá aquela melhoradinha assim a ponto dele conseguir sair da cama. Aí era o que bastava para ele ir lá e tentar o suicídio, né? Então a gente precisa monitorar isso também e ter esse cuidado, tá? Então, é importante manter, às vezes, um contato telefônico com o paciente ou com o familiar, monitorar esse início, incentivar a adesão da medicação, tá? Depois vem a fase aguda, né, que é o período de resposta, que é quando realmente essa medicação vai começar a fazer efeito, que a gente vai poder observar se ela é ideal para o nosso paciente, a gente vai precisar, se essa dose está ideal, se a gente vai precisar ajustar. Então, é a fase aguda, né? Que vai de 2 semanas a 2 a 3 meses. É onde a gente ajusta as doses, né? Para alcançar a remissão.
E não só a melhora parcial, porque o que a gente quer é que o paciente melhore 100% e não melhore mais ou menos. Nessa fase, 60% a 70% melhoram com a primeira medicação em dose plena, né? A remissão já é menor, só 33%. Então, alguns melhoram antes de 2 semanas, a maioria entre 2 a 4 semanas já chegam e falam, doutora, já melhorei 50%. Se tiver melhora parcial, então sem remissão, o que a gente faz? A gente aumenta a dose, vai aumentando até a dose máxima, até o paciente chegar e falar, não, agora eu tô 100%, voltei minha vida normal, tô trabalhando, tá ótimo, tá? Se persistir, se você aumentou o medicamento até a dose máxima e o paciente volta falando que, ó, não tô bem ainda, não tô bem, não voltei ao meu normal, não tô chegando no que eu era antes, o que a gente pode fazer? A gente pode potencializar, desculpa, gente. A gente pode potencializar tanto farmacologicamente como não farmacologicamente essa droga, né? Ou combinando antidepressivos, ou combinando com outras medicações, ou sugerindo outras coisas para o nosso paciente, como atividade física, como terapias, como acupuntura, como meditação, como várias outras coisas. Se o paciente volta e fala pra gente que depois de 3 semanas, em dose máxima daquele antidepressivo, não teve resposta nenhuma, aí é hora de mudar o antidepressivo, tá? Então, antes de mudar o antidepressivo, a gente precisa chegar na dose máxima dele, tá bom? E aí, se eu tiver que mudar, como que eu vou mudar? A melhor coisa é a gente mudar para outra classe de antidepressivo. Às vezes, mudar para a mesma classe também pode funcionar, né? Principalmente a gente começou com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é uma classe que tem muita medicação, né? Mas o que os guidelines preconizam é que a gente mude de classe, tá? E a gente precisa fazer essa troca, tentar para esse período de transição entre uma droga e outra, porque pode acontecer reação serotoninérgica, né? Você pode dar muita serotonina para o paciente, tá? Então, às vezes é melhor fazer, embora alguns guidelines preconizem o washout, que eles chamam, que é quando você tira uma droga de uma vez e coloca outra de uma vez. Eu não sei quanto aos nossos preceptores aí, eu acho que cada um tem uma conduta, mas eu particularmente prefiro fazer troca gradual, tá bom? É minha experiência, pouca experiência, né? Mas eu acho que cada um vai ter sua experiência clínica aí, tá? A fase de manutenção, né? Que é a fase de prevenção de recaída. Lembrando que a gente só entra na fase de manutenção depois que o paciente já teve uma melhora, depois que o paciente já atingiu a melhora, né? Eu não posso entrar na fase de manutenção num paciente que eu ainda não cheguei no 100% dele com a droga adequada na dose adequada, tá? Então, o paciente, eu achei a droga adequada na dose adequada, ele entra na fase de manutenção. Quando eu achei a droga adequada, fase adequada, paciente na fase de manutenção. O que nós vamos fazer? 6 meses após essa melhora, a gente vai manutenção. O que a gente faz? A gente mantém a mesma droga na mesma dose para que prevenir recaídas, tá? Os estudos mostram que uma interrupção dessa droga nesse período eleva o risco de recaída e impõe o paciente, se você parar, diminuir, tirar, o paciente pode voltar a ter os sintomas. Então, a gente precisa orientar o nosso paciente sobre isso, né? Então, após melhora de casos graves ou prolongados, manter o tratamento por no mínimo 12 meses, tá? Então, eles falam 6, mas se for um caso grave, um caso prolongado, estender para 12 meses, tá? Então, deve ser, como eu falei, deve ser mantida dose e medicação, não diminuída da fase aguda, tá? Pode ocorrer diminuição do efeito antidepressivo e aí você precisa ajustar. Interrupção abrupta pode causar sintomas de abstinência após 1 a 4 dias, tá bom? Os sintomas diminuem após 1 semana, mas podem durar mais. Então, se você retira
a medicação de uma vez do paciente, ele tem sintoma de abstinência. Então, até mesmo quando você for retirar, retirada gradual, tá? Vai diminuindo metade, 1/4 e aí você retira. Então, até eles preconizam que você retire de 7 a 10 dias e para inibidor seletivo, por exemplo, e drogas como tricíclico e venlafaxina, que é um pouco chatinha, assim, dá bastante efeito colateral. Quando o paciente tira, você pode até estender para 20 a 30 dias, assim, uma retirada bem lenta mesmo. Vocês vão ver ainda a paciente falar que ficou sem venlafaxina, principalmente, que tem muito efeito colateral, tá? E a prevenção? Como que fica essa prevenção de recorrência, né? Porque lembra que a gente falou que um paciente que teve um episódio depressivo, ele tem 50% de chance de ter um segundo, 70% a 80% de chance de ter um terceiro e a partir daí 100% de chance de ter o 4º episódio para frente, tá? Em casos especiais, então, né, esses pacientes que ficam tendo depressões recorrentes, a gente pode utilizar antidepressivos continuamente, tá? Após 2 episódios, 80% de chance para um terceiro e após 3, é quase certo que haverá novos episódios mais graves e mais longos. Então, aí a gente precisa pesar o risco-benefício de retirar realmente algum dia esse antidepressivo desse paciente. Talvez seja melhor deixar uma dose de resgate aí sempre, né? O risco é maior em depressão de início tardio, a partir de 50 anos ou a partir dos 40, já com uma recorrência, tá? Manter o medicamento e a dose que foram eficazes nas fases anteriores é sempre a melhor escolha. Ainda não há informações sobre quando interromper a prevenção com segurança. Por hora, é melhor usar antidepressivo de modo contínuo ao longo da vida. Bom, gente, é isso, né? Como eu falei, a gente deu só uma pincelada em relação ao antidepressivo mesmo, porque a gente vai ter uma aula sobre isso depois e também uma aula sobre suicídio, tá? O que eu usei de bibliografia praticamente foi DSM-5, o livro do Neuribotega, né? Que eu falei que tá bem legal para vocês darem uma olhada, e o Capla, que é sempre bom, tá? Eu vou mandar algumas coisinhas para vocês lerem também, espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa por qualquer falha técnica e qualquer coisa eu tô à disposição também. E a gente se vê aí nos próximos encontros, tá bom? Até mais!